o servo de Yahvé, figura do Cristo, reconhece que a mão do Senhor o protege. Se lê, protegeu-me a sombra de sua mão. O poder de Deus, a mão de Deus que opera na história o protege. A mão de Deus que opera na história protege o seu Filho encarnado. Quantas vezes os sumos sacerdotes, os fariseus não quiseram matar Jesus, jogando de um precipício, como no início da sua vida pública em Nazaré, ou apedrejando-o quando da ressurreição de Lázaro. Mas ainda não era chegada a sua hora, a mão de Deus na história o protegia. A sombra da sua mão eu vivo. Essa imagem da sombra que invoca o Espírito Santo também. A sombra do Senhor virá sobre ti, diz o anjo à Nossa Senhora. Essa presença operante do Senhor, o Espírito de Deus. Pois bem, o servo de Yahvé é protegido até a hora. Chegada a hora, e o Evangelho de hoje nos mostra justamente esse momento em que chegou a hora da morte de Jesus. Por isso o Evangelho começa hoje dizendo: naquele tempo, estando à mesa com os seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido. Era de noite, eles estavam reunidos para a ceia. O sol tinha desaparecido, vai dizer o Evangelho de São João. Tudo escuro. É o momento das trevas. Chegou a hora, as trevas que tramaram contra o servo de Deus, o servo de Yahvé, o Cristo, agora colocam em prática o seu plano, que passa por Judas, que passa pelos soldados do templo, que passa pela decisão assassina dos sumos sacerdotes, que passa pela fraqueza moral, pela omissão de Pôncio Pilatos. Sim, queridos irmãos e irmãs, ele é como essa flecha, ele é o servo de Deus. Nele Deus vai ser glorificado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Meu querido irmão e minha querida irmã, nós queremos meditar hoje, meditar os textos que o Senhor nos oferece na sua liturgia, nesta terça-feira da Semana Santa. É um dia santo, é um dia de preparação para o Tríduo Pascal que se aproxima. É um dia de graça. Vejam que na liturgia de hoje, na oração da coleta, nós somos convidados a rezar e a pedir que nós possamos alcançar o perdão divino. Nós pedimos que sejamos capacitados pela graça de Deus, capacitados para celebrar de um modo digno, de um modo santo, os mistérios da paixão do Senhor, e alcancemos assim o perdão que é necessário. Na primeira leitura de hoje, como nós vamos melhor dizer um pouco mais adiante, o servo do Senhor é apresentado como aquele que vem em nome do Senhor, vem trazer o perdão divino, o perdão que nós estamos clamando, o perdão que nos é necessário. Enquanto no Evangelho nós temos um personagem que parece indiferente ao amor e à misericórdia de Deus. Chama-se Judas, o Iscariote.
Ele sabe o quanto Jesus ama os seus apóstolos, os seus discípulos. Ele sabe quão grande é a misericórdia de Deus. Ele viu as maravilhas que a misericórdia de Deus pode realizar. Mas o seu coração está fechado. Seu coração está distante do de Cristo. Ele é como um diabo. O Evangelho de São João, não no texto do Evangelho de hoje, mas no capítulo 6, diz que no final do discurso sobre o pão descido do céu, se trata exatamente do os versículos 70 e 71, Jesus diz aos seus discípulos: não vos escolhi os 12, contudo um de vós é um diabo. E ele falava de Judas, filho de Simão Iscariotes, pois esse, um dos 12, haveria de entregá-lo, um diabo. Literalmente, essa palavra quer dizer aquele que divide, aquele que separa. É justamente o que o demônio faz em nossas vidas. Ele quer nos separar do amor de Deus, quer nos separar de Jesus, assim como Judas estava, apesar de estar em torno da mesma mesa com Jesus, ele está separado de Jesus. Ele é um diabo. E ele vai separar Jesus dos outros discípulos, traindo-o. Pois bem, queridos irmãos, nós não queremos estar separados do Senhor. Nós queremos ficar com Ele, queremos viver esse dia, essa semana com Ele. Vejamos o que diz a primeira leitura, um texto magnífico do profeta Isaías. Trata-se do início do capítulo 49. Se você tiver uma Bíblia, você pode abri-la. Pausa o vídeo, abre a tua Bíblia e acompanha com a gente. O texto começa com o próprio Deus, que está falando por meio do profeta, anunciando aquele que será o seu servo. Trata-se do segundo cântico do servo do Senhor, do servo de Yahvé. Deus está prometendo um servo que vai salvar o seu povo. Ao longo desta Semana Santa, nós somos convidados na segunda, ontem, hoje e amanhã, a meditar sobre os 3 primeiros cânticos do servo. E na sexta-feira, na liturgia da Paixão, nós vamos meditar o 4º e último canto, talvez até o mais explícito, aonde ficam claros os aspectos da paixão, das humilhações, da crucifixão de nosso Senhor Jesus Cristo, que como um cordeiro manso, humilde, silencioso, toma o nosso lugar e morre santamente para nos salvar do nosso pecado. Pois bem, o texto começa, na nossa tradução, normalmente encontramos nações marinhas, que se pode traduzir também por ilhas. Ilhas, ouvi-me, povos distantes, prestai atenção. Deus está falando não apenas para o seu povo, Deus está falando para todos os homens. Às vezes nós somos como ilhas, ficamos isolados de Deus, colocamos tantas coisas entre nós e Deus como um oceano, que às vezes parece nos separar de Deus e às vezes até dos irmãos. Mas Deus está falando para nós, se nós somos como ilhas, hoje Deus quer quebrar esta distância através da força da sua palavra. Deus quer construir uma ponte entre o seu coração e o nosso. Povos distantes, vós que estáis distantes,
Quantas vezes nós não somos estes que vivemos distantes de Deus? Às vezes, como Judas, estamos ali na vida da paróquia, na vida do dia a dia, do nosso grupo, do nosso movimento, da nossa pastoral, mas o nosso coração está longe de Deus. Não rezamos, não confessamos, não adoramos o Senhor. O Senhor hoje quer quebrar essa distância também. Ele quer vencer os oceanos que podem nos separar do seu amor. Se somos como uma ilha ou somos como uma nação distante, não interessa. Ele tem o poder de, através da sua palavra, do seu amor, do seu Espírito, de nos alcançar. A sua palavra quer construir um caminho novo, uma ponte de salvação, um caminho para que nós saiamos do nosso exílio, para que nós saiamos da situação em que nós nos encontramos, desta distância de Deus, para percorrermos como o povo no deserto, um caminho para a terra prometida, um caminho para o coração do Senhor. Porque o coração do Senhor é a nossa pátria. Prestai atenção. Desde o seio materno o Senhor me chamou, desde o ventre de minha mãe pronunciou o meu nome. Fez de minha boca uma espada afiada, protegeu-me à sombra de sua mão, fez de mim como uma seta, uma flecha escolhida, em sua aljava me escondeu. Agora é como se o servo estivesse ele mesmo falando em nome do Senhor a todos nós, dizendo que ele foi escolhido desde sempre, antes ainda de ser concebido no seio da sua mãe, foi escolhido para ser essa flecha que Deus pode lançar e vir, e que pode ir ao encontro de cada homem, que pode atingir cada homem, que pode nos ferir de amor. São João da Cruz fala dessa ferida de amor. Deus às vezes nos fere. Talvez nós nos sintamos neste tempo feridos. Feridos porque não temos a Eucaristia, feridos porque não temos a possibilidade de estar na nossa vida paroquial ordinária. O Senhor nos fere porque por meio dessa ferida Ele quer entrar mais profundamente dentro do nosso coração. Ele quer realizar uma obra ainda mais profunda em nossas vidas. E o profeta se vê como uma flecha usada por Deus, que Deus pode usar como bem quiser. Mas vejam, na verdade esse profeta, esse servo de Yahvé, é uma figura que prepara o Cristo. É uma prefiguração de Jesus Cristo. É Ele, no fundo, que através do texto de hoje está nos falando. É Ele que se apresenta como este que é capaz de vencer as distâncias, vencer os oceanos, vencer a dureza do nosso coração, entrar na nossa vida para nos salvar, como uma flecha que o Pai no seu amor dispara para nos ferir e assim nos curar do nosso pecado, da nossa maldade. Ouvi-me, escuta, Shema Israel, escuta Israel, escuta povo de Deus, escuta meu filho, minha filha. Sim, o tema da glória é muito importante, não só para o profeta Isaías, mas também para o Evangelho de São João, que lemos durante esta semana. No Evangelho de São João, a glória de Deus se manifesta de um modo inequívoco. Na cruz e na ressurreição de Cristo, brilha a glória de Deus. Por isso, o servo vai glorificar o seu Senhor. Jesus vai glorificar o Pai com a sua cruz e com a sua ressurreição. E o que isso significa?
Significa que Jesus, através da sua obediência de amor, da sua obediência filial, da vivência pascal, Jesus vai fazer com que brilhe a glória do Pai. A onipotência gloriosa do Pai se manifestará no seu amor salvífico, universal, que realizará a salvação de todos os homens. A sua glória divina vai se manifestar quando ele vencer a morte, quando ele ressuscitar, quando ele já não for escravo das condições espaço-temporais nas quais vivemos, mas agora ele é glorioso, seu corpo resplandece a glória de Deus. Jesus vai manifestar a glória do seu Pai, a glória de Deus para todos os homens, manifestando o amor e a misericórdia que são de Deus, que são salvação para todos, para judeus, para pagãos, para todos os cristãos, para todo homem, toda mulher que quiser abrir o seu coração para o Evangelho. Sim, queridos irmãos, Deus vai ser glorificado no seu servo, diz o profeta Isaías. O profeta reconhece e fala ele em nome do servo que muito dos seus afazeres no fundo são pequenos, são até inúteis diante daquilo que Deus realizará. É muito mais uma obra divina do que uma obra humana, o que Deus deseja realizar. E aqui eu gostaria de chamar a atenção para isso. Sim, a salvação é uma obra muito mais divina do que humana, mas Deus quis assumir a nossa humanidade, quis que o seu servo fosse o seu filho encarnado, porque ele também queria a participação do homem nessa ação salvífica, por justiça, já que foi o homem que pecou, que um homem em nome de todos os homens pudesse oferecer o sacrifício de satisfação, o sacrifício salvador. Por isso a humanidade de Jesus adere, a humanidade de Jesus diz o seu sim, a humanidade de Jesus livremente se oferece como vítima pascal. A humanidade de Jesus e o seu sim são a base de uma nova humanidade. Uma nova humanidade que agora pode dizer sim para Deus, que não é mais escrava do pecado, que não é mais escrava do mal, mas que pode dizer sim, Senhor, eis-me aqui para fazer a tua vontade com alegria. Essa nova humanidade que encontra em Maria o seu ícone, que antecipadamente diz o seu sim diante do anjo, que se faça em mim a tua palavra, fiat voluntas tua, faça-se em mim a tua vontade, Senhor. Essa humanidade nova que Cristo vem inaugurar, que Cristo vem estabelecer, homens e mulheres novos, somos nós, o povo da Páscoa, o povo de Deus, o povo que nasce da cruz e da ressurreição. Nós também devemos dar a nossa contribuição. Ela é pequena e será sempre pequena, mas ela é querida por Deus. A obra de salvação na nossa vida, na vida da nossa família, na vida da nossa paróquia, da nossa cidade, dos nossos amigos, é uma obra muito mais divina. É Deus quem salva, só Ele salva. Yeshua quer dizer isso, Jesus, Deus salva. Jesus significa exatamente isso. Ser cristão significa reconhecer isso todos os dias, mas significa também ser cristão reconhecer que Deus quis que a nossa humanidade contribuísse com a obra salvífica
e que nós devemos oferecer a nossa humanidade a Jesus, dizer o nosso sim, oferecer a nossa vida como padres, como casados, como religiosos, oferecer a nossa juventude, oferecer a nossa vida adulta, oferecer a nossa vida de anciãos, oferecer tudo o que temos, oferecer a nossa vida que é muito pequenina, tudo o que façamos, tudo o que digamos, todos os sacrifícios que possamos abraçar, tudo é muito pequenino diante de uma obra que é muito mais divina do que humana. Mas o servo de Yahvé, vejam bem, ele continua. Ele reconhece que foi escolhido desde sempre, mais uma vez ele toca nesse ponto. E ele sabe que ele tem diante dele uma grande missão, ele deve trazer de volta para Deus um povo que está distante. O seu povo, Jacó, o povo de Deus, Israel, está longe de Deus. E Deus ama tanto esse povo, Deus quer tanto bem desse povo, Deus chama o seu povo de sua glória, diante de tudo que ele realizou pelo seu povo. Aí vem uma promessa que amplia os horizontes, que completa aquele discurso inicial, onde se falava as ilhas, as terras distantes. Deus então irrompe e diz: não basta ser o meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. Não basta que seja essa a obra que tu realizarás. Isso é ainda pouco. Trazer de volta o meu servo Israel é maravilhoso, mas é ainda pouco. A tua missão é ainda maior. Eu te farei luz para as nações, para que a minha salvação chegue até os confins da terra. Deus promete, no fundo, aqui, que por meio desse servo, não só Israel vai voltar para Deus, mas as nações que estão distantes, as ilhas, as terras marinhas, as terras longínquas, todos vão ver a glória de Deus. A salvação de Deus vai chegar aos confins da terra. Deus quer a salvação universal de todos os homens. Queridos irmãos e irmãs, vejam o que diz o velho Simeão lá no templo de Jerusalém. Lá em Lucas, capítulo 2, eu vou ler aqui do versículo 29 ao 32. Ele toma a criança em seus braços, esse homem ancião cheio do Espírito, menino Jesus. E Simeão então exclama: agora, Senhor, tu deixas ir teu servo segundo a tua palavra em paz. Porque meus olhos viram a tua salvação que preparaste à vista de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória de Israel, teu povo. Simeão está se referindo a esse texto do profeta Isaías, dizendo que o Salvador menino, ele é o servo de Israel, ele é o servo de Yahvé, melhor dizendo. O menino, ele vai ser a luz para iluminar as nações. O menino vai ser a glória de Israel, o povo de Deus. O menino vai manifestar a glória de Deus para Israel e vai ser luz para todas as nações. Exatamente, são palavras colhidas desse segundo cântico do servo de Yahvé, do capítulo 49 de Isaías. Que maravilha, queridos irmãos e irmãs! O Salmo nos faz rezar e cantar: minha boca anunciará a vossa justiça. A boca, a ideia daquilo que sai do coração, passa pela boca. A minha vida deve transbordar a justiça de Deus.
a minha vida do dia a dia, o meu trabalho, os meus estudos, tudo o que eu digo através da minha vida, porque a minha vida é uma palavra, a minha vida testemunha aquilo que tem no meu coração, a minha vida testemunha os amores do meu coração. Se eu amo a Deus, se eu amo o meu pai, se eu amo a minha esposa, se eu amo os meus filhos, a minha vida deve testemunhar isso. Como as palavras dos meus lábios devem testemunhar a verdade, o amor do meu coração. Pois bem, a minha vida deve testemunhar, anunciar a justiça de Deus. Que Deus é bom, que Deus é justo, que Deus é santo. Devemos levar essa justiça de Deus que excede em muito a nossa. Devemos viver a justiça, mas a justiça humana é pequenina diante da divina. A justiça divina é tão grande que muitas vezes desafia a nossa compreensão. Essa justiça, ela não se opõe à misericórdia, como às vezes na vida humana a gente se vê diante dessa interrogação, justiça ou misericórdia? Em Deus não. A justiça divina não se opõe à sua misericórdia, mas Deus faz justiça sendo misericordioso, e é misericordioso sem faltar com a justiça. Seu coração é divino, amoroso, por isso nele justiça e misericórdia são como duas faces de uma única moeda, são como, para nós parecem atributos diferentes, para a nossa inteligência, pouco dotada, mas para ele são características do seu amor, são características do seu agir. Ele age e ama com justiça e misericórdia. E o Evangelho de hoje, meus queridos, o Evangelho de hoje nos traz esse momento magnífico. Estamos na mesa, estamos na última ceia. O que o Senhor quer nos dizer? Naquele tempo, estando à mesa com os seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Eles estão na mesa, é a última ceia, o momento solene. A ceia, estar em torno de uma mesma mesa, significa uma intimidade de tipo familiar, uma intimidade que foi construída ao longo de anos entre Jesus e os seus discípulos, de transparência, de amor, de companheirismo, de amizade. Mas Jesus se comove porque se o versículo 1 do capítulo 13 diz que Jesus amou até o fim, até a extremidade do amor, né? Como eu vou ler aqui a versão nova da CNBB, que diz: amou-os até o fim, até a extremidade do amor. Ele se vê diante de discípulos que amam de um modo muito imperfeito ainda. Tem discípulos que estão mais próximos do Senhor, outros menos, mas um gera compaixão no coração de Jesus, é Judas. É aquele que, no final de um discurso eucarístico, lá no capítulo 6, nos referimos a isso, é chamado por Jesus de diabo, aquele que divide, aquele que separa. Pois bem, Judas está agindo como um diabo, querendo separar Jesus dos seus apóstolos, querendo afastá-lo da sua missão, mas Deus vai usar isso tudo, até o mal que Judas quer realizar, para que Jesus possa cumprir a sua missão. Ele está ali de corpo presente, ele está ali em torno de uma mesma mesa, mas o seu coração não está em comunhão com Jesus, não está em comunhão com os demais, pelos seus pecados. João, ao longo do Evangelho, diz que ele costumava roubar a bolsa das economias dos discípulos de Jesus. E provavelmente ele não se arrepende, ele peca e não se arrepende, ele peca e não se arrepende. E esse é o risco que também nós corremos, pecar e não nos arrependermos, 1, 2, 3, 4, nos acostumarmos com o pecado
dormirmos abraçados com o pecado e com o tentador, vivermos distantes de Deus, apesar de estarmos na igreja, apesar de estarmos ali frequentando até os sacramentos, alguns dos sacramentos como a missa. Precisamos sim nos arrepender, precisamos confessar os nossos pecados, precisamos ser como Pedro que nega Jesus, mas se arrepende, pede perdão, chora e volta à comunhão com Jesus. Continua a sua missão. Mas Judas não. Judas parece ser um tipo que persevera no mal, obstinado no seu pecado. Agora decide vender Jesus. Vende-o por o preço de um escravo, 30 moedas de prata. Era o previsto. E aí Jesus, diante da interrogação dos apóstolos que se olham, que querem saber quem trairá Jesus. Ora, todos poderiam traí-lo. Todos são frágeis na vivência do amor. Sem a graça de Deus, todos nós podemos trair Jesus. Podemos ser pior do que Judas. Podemos beijá-lo e entregá-lo como Judas fez. Mas Jesus então lhes responde, depois que o discípulo amado, João, que estava bem próximo de Jesus, encosta a sua cabeça no peito de Jesus, a atitude que devemos imitar nesse tempo, nessa Semana Santa, devemos encostar a nossa cabeça, colocá-la no peito de Jesus para escutar as batidas do seu coração, como o seu coração bate de amor em cada passo desta semana. Devemos estar ali com João, protegidos, refugiados, encontrando o nosso lugar no peito, no coração de Jesus. Diante da pergunta de João, que, instigado por Pedro, Senhor, quem é este que vai te trair? Jesus diz, é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Ora, o modo como os discípulos, como na época ficavam em torno da mesa, todos ficavam de um mesmo lado da mesa que tinha formato de U. Em outras palavras, se João Evangelista estava do lado de Jesus para poder estar com a cabeça encostada na de Jesus, Pedro estava ali por perto de João para poder falar com João. Ele devia estar ali mais pertinho de João. Mas Judas não estava longe de Jesus. Judas estava ao alcance da mão de Jesus, porque Jesus, eles ficavam semi-deitados, com o braço eles apoiavam por terra, a mesa era baixinha, e aí com a mão eles pegavam o pão e comiam, pegavam as frutas e comiam, faziam a refeição com uma das mãos. Pois Jesus pega o pedaço de pão, molha no harosetz, que é um molho que era das celebrações pascais, e entrega para Judas. Ou seja, Judas estava perto de Jesus. Isso mostrava um prestígio de Judas na comunidade. Judas não era o 12º. Judas tinha um certo prestígio na comunidade, o que é mais chocante ainda, porque às vezes nós achamos que aqueles que estão mais próximos do bispo, mais próximos do pároco, são mais santos. Não, às vezes são até mais pecadores. Podem ser o Judas. E se somos nós esses que estão mais próximos, devemos estar muito atentos, orar e vigiar, para não ser como Judas e um escândalo para os outros irmãos. Pois ele entrega esse pedaço de pão. Nesse momento, num gesto de amor de Jesus, Satanás entra no coração de Judas, diz o texto. Satanás, o inimigo de Deus, entra no coração e Jesus, percebendo esse ato, essa presença satânica, lhe diz: o que tens a fazer, executa-o depressa. É uma frase dita a Satanás e a Judas. A serpente vai tentar dar o bote, vai tentar morder o calcanhar de Jesus. Gênesis 3,15. O filho da mulher
vai esmagar a cabeça da serpente, mas a serpente tenta morde o calcanhar, vai feri-lo. A serpente vai levá-lo à cruz, vai feri-lo, mas Jesus vai esmagar a cabeça da serpente, ressuscitando. Sim. Eles pensavam que Jesus estivesse dizendo para ele, vai comprar alguma coisa, porque ele guardava a bolsa com as economias. Vai comprar o que estamos precisando para a festa. Mas ele sai, e aí o detalhe é muito bonito, era noite. Final do versículo 30, era noite, estava tudo escuro, chegou as horas das trevas, as trevas agem livremente. Satanás, os seus amigos, agem agora livremente. É como se fosse dia para aqueles que querem destruir Jesus. Eles agem livremente para capturar Jesus. Depois que Judas sai, Jesus então diz, agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Volta ao tema da glória. Agora foi glorificado, ou seja, agora eu vou ser glorificado. Judas tomou a decisão, Judas vai me entregar, Satanás vai vir com tudo para cima de mim, e eu estou aqui para viver a minha paixão, para me entregar por amor. E a glória de Deus vai brilhar, a glória de Deus vai se manifestar no amor com o qual eu vou viver a paixão. A glória de Deus vai vencer todo o mal, toda noite. A glória de Deus vai brilhar mais do que as trevas. E nele, em Jesus, o Pai será glorificado. E Jesus que tinha dito em verdade, lá no início, falando daquele que o traíra, Jesus que tinha dito em verdade, chamando a atenção para a importância daquele momento, agora diz, filhinhos, meus queridos filhos, meus filhinhos, eu ainda estou com vocês somente por um pouquinho de tempo. Ele está conosco, não sabemos por quanto tempo, devemos aproveitar a sua presença. E Jesus então diz que mais tarde, quando vocês me procurarem, eu não vou estar mais com vocês. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus começa a falar, filhinhos, vamos aproveitar esse momento de amor, de comunhão. Jesus está falando isso para você e para mim também. Porque daqui a pouco ele vai ser entregue, ele vai enfrentar a cruz. E ele diz então aos apóstolos, para onde eu vou, vós não podeis ir. Entendam, eles não podem viver, eles não podiam viver o que Jesus viveria, unidos com Jesus. Não, cabia ao pastor viver tudo aquilo para salvar o seu rebanho, as suas ovelhas. Mas nós, queridos irmãos, nós podemos pela liturgia. Pela liturgia nós podemos acompanhar o nosso pastor. Nós podemos ter esse privilégio de acompanhar Jesus com Maria, com aqueles que foram até a cruz. Podemos acompanhá-lo. O que os apóstolos não fizeram historicamente, nós podemos fazer espiritualmente, liturgicamente, através da palavra de Deus. Pedro, sempre Simão Pedro, com a sua iniciativa, Senhor, para onde vais? Para onde eu vou, tu não podes seguir-me agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro não se contenta como os outros. Pedro quer estar com Jesus, mas não, ele não pode. Pedro diz então ao Senhor, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei minha vida por ti. Ele quer dar a vida por Jesus, ele ainda não entendeu que é Jesus quem deve dar a vida por ele, por nós. E aí Jesus então, darás a vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Pedro, escuta, sou eu quem deve dar a vida por ti. Lembrem-se do lava-pés. Ele não queria que Jesus lavasse os seus pés. Jesus precisa agir com energia para que ele deixe Jesus
lavar os seus pés. Pedro impulsivo. Talvez nós sejamos assim. Talvez você e eu nos identifiquemos com Pedro. Falamos sem pensar, agimos muitas vezes pelos impulsos, né, pelas nossas paixões. Mas Jesus está ensinando algo maravilhoso. Pedro, antes que tu deis a tua vida por mim, eu tenho que dar a minha vida por ti. Sim, um dia Pedro vai dar a sua vida por Jesus, mas não agora. Ele só pode fazê-lo depois do mestre. Porque um discípulo imita o mestre, um discípulo segue o mestre. Primeiro o mestre tem que morrer, dar a sua vida para que um discípulo possa imitá-lo e morrer como o mestre, como Estevão vai fazer, como Pedro vai morrer, inclusive crucificado. Pedro vai seguir os passos de Jesus. Muito depois. Ele precisa percorrer um caminho ainda como discípulo e como apóstolo, para dar a sua vida por Jesus. Por isso, meus queridos irmãos, a Eucaristia na nossa vida é esse Jesus que dá a sua vida por nós, todo dia. Todo dia nós celebramos o memorial desse sacrifício, dessa oferta de amor do Senhor que dá o seu sangue, dá o seu corpo que é a totalidade do seu ser, o seu sangue que é toda a sua vida. Jesus dá tudo o que ele é, tudo o que ele tem, todo o seu amor, toda a sua humanidade, toda a sua divindade. Como dizemos, corpo, sangue, alma e divindade. Jesus entrega tudo por nós, para realizar a vontade do Pai, para a nossa salvação. E é porque Jesus deu a sua vida por nós, que nós também podemos dar a nossa vida por Jesus e pelos nossos irmãos. E não só, nós podemos dar a nossa vida por Jesus e pelos nossos irmãos e encontrarmos nessa doação de vida, nessa entrega, a verdadeira felicidade. Como Jesus diz na última ceia, depois que Jesus termina de lavar os pés dos discípulos, ele diz: em verdade, ou seja, é muito importante o que eu vou dizer agora, é o capítulo 13, versículo 16, eu vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Sabendo isso, sereis felizes se o praticardes. Se vocês colocarem em prática esse amor que se entrega totalmente, que lava os pés para cumprir a vontade de Deus dos irmãos, se vocês entregarem a sua vida por amor, vocês vão ser felizes. Meus queridos irmãos, a nossa felicidade é seguir Jesus. A nossa felicidade é ser discípulos de Jesus. A nossa felicidade é escutar a sua palavra e colocá-la em prática. A nossa felicidade é acolher a sua vida ofertada na cruz, em cada Eucaristia que participamos. A nossa felicidade é estar unido a Ele como João, com a nossa cabeça no seu coração. A nossa felicidade é estar a seu serviço como Pedro, com as nossas imperfeições. A nossa felicidade é estar nesse ambiente familiar com Deus e com os nossos irmãos. Essa é a nossa felicidade. É a felicidade que nós podemos experimentar já aqui na terra. É a felicidade do amor até o fim. Do amor a Deus, do amor aos irmãos, da entrega de vida. Quem quiser ganhar a sua vida vai perdê-la. Quem quiser perder a sua vida vai encontrá-la, vai ganhá-la, vai ser bem-aventurado. Mas essa felicidade é ainda apenas o início, apenas um tira-gosto, apenas uma antecipação de uma felicidade muito maior, que é aquela que nos espera no céu. Nós que queremos seguir o Senhor até o fim, nem a morte vai nos separar da recompensa que Ele tem para nós, do seu amor eterno, da vida que Ele conquistou pela sua Páscoa para todos nós. E se cairmos, se trairmos o Senhor, se o galo cantar ao longo da nossa vida, denunciando as nossas incoerências,
denunciando que nós somos covardes, denunciando que nós o negamos, não olhemos somente para a nossa pecaminosidade. Olhemos para o Senhor, procuremos o seu olhar, procuremos o seu olhar misericordioso, e Ele nos dará o perdão que nós necessitamos, e nós poderemos recomeçar o nosso caminho, como Pedro, entregando mais uma vez a nossa vida àquele que deu a sua vida por cada um de nós. Uma santa semana para todos.